Onde investir agora? Eduardo, onde você está investindo? Eduardo, você está comprando Bitcoin? O Bitcoin tá ali, né? Cai, anda de lado, cai, anda de lado. Bitcoin morreu. Fundos imobiliários. Fundo imobiliário deve se valorizar muito agora esse ano, se a taxa Selic cair mesmo. E as ações, Eduardo, a Bolsa Brasileira tá bombando. Tem muita gente fazendo essa pergunta. Na verdade, tem muita gente em dúvida sobre onde investir nesse momento. Bitcoin em queda, fundo imobiliário meio ali, mas como uma grande promessa para 2026 e as ações já bombando. Eu vou responder essa pergunta aqui nesse vídeo e mais, eu vou responder uma outra pergunta, porque esse vídeo é mais um vídeo onde eu trago perguntas que vocês me fazem ou nos comentários dos outros vídeos aqui no YouTube ou na caixinha de perguntas lá do Instagram. E a pergunta foi: Eduardo, você tá comprando Bitcoin nesse momento? Eduardo, e fundo imobiliário, você tá investindo porque a taxa Selic vai cair? E a outra pergunta muito importante é: Edu, é melhor vender uma ação que se valorizou muito na minha carteira? Vender o excedente? O que eu faço quando uma ação sobe muito na minha carteira? E problema bom, né? Uma ótima dúvida. Nossa, minha ação se valorizou demais e eu não sei o que eu faço com esse dinheiro a mais aqui que apareceu na minha carteira. É uma brincadeira, mas é verdade, hein? É verdade. Tem muita gente que tem dúvida quando começa a olhar ali, tanto quando tá caindo as ações, né? Edu, o que eu faço com uma ação que tá caindo? Ou quando tá subindo, que é um problema bom. Subiu demais uma ação aqui na minha carteira, o que eu faço com isso tudo aqui que se valorizou? Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Eduardo Lopes. Se você é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre investimentos para viver de renda. Investimento com foco no longo prazo, construir patrimônio na bolsa de valores. Aqui a gente não fala sobre qual é a ação do momento que vai te enriquecer no curto prazo, até porque isso não existe. Se o seu objetivo é fazer trade, se o seu objetivo é especular com ações, esse canal aqui não é para você. Aqui a gente fala sobre construir patrimônio, sobre longo prazo, sobre investir com segurança aos poucos para ter um grande resultado, tanto em construção de patrimônio quanto em recebimento de dividendos, que é a nossa tão sonhada independência financeira com investimentos. Sejam muito bem-vindos. O canal já bateu 12 mil inscritos. Obrigado a todos vocês. 12 mil pessoas que deram ali, que clicaram em se inscrever no canal, que gostaram. Eu fico muito feliz porque eu me dedico. É um trabalho que exige bastante dedicação, mas também é muito prazeroso. É algo que eu gosto muito de fazer. E ainda mais esses vídeos aqui, né? Onde eu trago perguntas lá do Instagram ou aqui do YouTube para responder com mais profundidade, para te ajudar mais. Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu vou responder primeiro essa sobre: é melhor vender o excedente de uma ação que se valorizou muito? E na minha opinião, porque aqui eu dou a minha opinião e eu mostro fatos, mas não é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é te dar conhecimento para você tomar as melhores decisões para você, beleza? Porque com conhecimento você vai conseguir tomar a melhor decisão. O objetivo desse canal aqui é te ensinar a investir por conta própria, porque foi a jornada que eu fiz, cheia de erros, e agora eu já entrego tudo aqui bem mais mastigado do jeito certo para vocês, mas não é uma recomendação de investimentos, tá bom? Vamos lá, vamos imaginar o seguinte: o porquê eu invisto numa empresa? Eu invisto numa empresa porque eu vejo que ela é uma empresa sólida, que ela tem bons números e ela vai crescer, ou seja, ela vai se valorizar. Aí uma empresa vai e faz exatamente o que eu esperava dela, ela se valoriza muito, eu vou vender? É claro que não. Uma boa empresa, ela vai se valorizar muito, é inevitável, porque existe uma regra, e essa regra é em 100% das empresas, em qualquer tipo de investimento, seja aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos. A cotação, ou seja, o preço da ação, ele segue o lucro da empresa. Então, se uma empresa apresenta crescimento de lucro, e se a empresa apresenta crescimento de lucro, ela é uma boa empresa, ela é uma empresa sólida, porque o lucro é o coração de uma empresa, o lucro está crescendo, inevitavelmente a cotação vai subir para encontrar esse lucro. Se uma empresa é uma empresa ruim e o lucro vem caindo, ou tem dado até prejuízo, ou como a digníssima Dilma Rousseff, que já foi presidente do Brasil um dia, ela fala que não o prejuízo é lucro negativo, que eles têm medo. Não, minha empresa não tá dando prejuízo, tá dando lucro negativo. Essa é a explicação, né? O pessoal, o petista tem uma cabeça meio esquisita, para dizer assim o mínimo, né? Enfim, se uma empresa tá dando prejuízo, inevitavelmente a cotação vai seguir para baixo. Então, se eu só coloco boas empresas na minha carteira, empresas que apresentam lucro consistente e crescente, é inevitável que a cotação vá subir também. Às vezes no curto prazo
prazo, cotação e lucro podem andar separados. Eu dei uma de petista agora, né? Vão andar separados e faço junto. Cotação e preço no curto prazo podem andar separados. Uma empresa pode estar aumentando o lucro e as ações se desvalorizando, mas no longo prazo, inevitavelmente, a cotação segue o lucro. Então, se eu tenho empresa que apresenta lucro consistente e crescente, minha ação vai se valorizar. E se ela continuar apresentando lucro crescente, esquece isso. Eu sei que tem um monte de gente que fala isso aqui na internet. Já se valorizou demais, é hora de vender. Na minha opinião, não é uma recomendação. Nunca é hora de vender uma boa empresa da carteira. Nunca. Se ela se valorizou demais, ótimo. Ela tá te entregando exatamente o que você queria que ela fizesse. Investir não é sobre apostar, sobre ficar esperando e tentando adivinhar qual a próxima empresa que vai se valorizar mais. Até porque, se você tem só boas empresas na sua carteira, em algum momento todas vão se valorizar muito porque a cotação vai seguir o lucro. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa e não importa. Hoje, na minha carteira e na carteira de muita gente, eu vejo que a maioria das empresas que vem se valorizando, a cotação já tá subindo e acompanhando elas. Algumas poucas, o lucro vem aumentando e a cotação tá meio ali andando de lado e caindo. É um momento ainda melhor para a gente investir nessas empresas, mas não tirar de quem desempenhou bem para entregar para quem desempenhou menos. A gente faz isso sim buscando o balanceamento da carteira, mas com o dinheiro que a gente investe todo mês. Você vai lá, você investe R$500 todo mês, R$1.000, não importa o valor. Eu vou olhar as empresas que cresceram menos na minha carteira, que são empresas sólidas, que apresentam um crescimento de lucro e vou colocar nelas. Eu só venderia uma ação que se valorizou muito na minha carteira se fosse uma empresa ruim, ou seja, uma empresa que não esteja apresentando crescimento de lucro. Só que essa empresa nunca estaria na minha carteira, porque eu não invisto em empresas que não apresentam crescimento de lucro. Esse é o básico da segurança. É igual chega uma pessoa desacordada no hospital, o pessoal chega lá carregando a pessoa. A primeira coisa que o médico vai fazer é escutar o coração, põe lá o estetoscópio para ver se a pessoa tá viva, porque se ela tá viva, dá para prestar todos os outros socorros. Só que se o coração não tá batendo, não tem o que fazer com essa pessoa, não tem o que mais a gente tentar fazer. A mesma coisa é uma empresa. Se a empresa não apresenta lucro, eu não invisto, eu não trago para minha carteira. Então, na minha opinião, de novo, não é uma recomendação, eu jamais vendo o excedente, o a mais de valorização que essa empresa teve. Inclusive, na minha carteira, eu tenho duas empresas que elas têm um valor muito maior do que as outras. Por quê? Porque elas se valorizaram muito nos últimos anos e foram as duas primeiras que eu comecei a investir lá atrás. Eu nunca vendi nenhuma ação dessas empresas. O que eu faço é que às vezes eu passo alguns meses sem colocar meu dinheiro novo nelas. Eu coloco dinheiro em outras empresas que também são excelentes, mas têm uma posição menor. Mas eu jamais vou punir uma empresa que desempenhou bem, que andou bem na minha carteira, certo? Agora a segunda pergunta é: Edu, você tá comprando Bitcoin nesse momento? Edu, você tá investindo em fundos imobiliários esperando a queda da taxa Selic? Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu preciso falar do Bolsa de Valores para Iniciantes. Esse livro aqui que é um grande sucesso. A gente já vendeu mais de 8.000 exemplares desse livro. Esse livro tem ajudado muita gente a ter mais conhecimento e investir melhor na Bolsa de Valores. Eu vou deixar um link aqui na descrição com uma condição de frete 100% grátis. É um livro físico mesmo. Você também recebe a versão digital, você recebe uma série de aulas de bônus. Então você vai poder ler o livro e aprender e assistir algumas aulas minhas te ensinando como dar os primeiros passos e até os segundos, os terceiros e todos os outros passos na Bolsa de Valores, como escolher ações, fundos imobiliários, como montar a sua carteira. Quando terminar o vídeo, não vai agora. Termina o vídeo aqui, depois você vai aqui na descrição do vídeo, porque tem um link para você garantir o seu exemplar e receber aí na sua casa o Bolsa de Valores para Iniciantes, beleza? Pessoal, olha só, essa pergunta, se eu tô comprando Bitcoin nesse preço, se eu tô investindo em fundos imobiliários esperando a taxa Selic cair e eles se valorizarem muito, a gente precisa entender o seguinte: tem muito investidor que vai fazendo a sua estratégia, que vai investindo no mês a mês, na verdade muitas vezes nem tem nenhuma estratégia, só vai investindo, correndo atrás do rabo do foguete, ou igual aquele cachorro que tá tentando pegar o próprio rabo, tentando pegar o melhor investimento nesse momento. Por exemplo, o Bitcoin tá há alguns meses andando de lado, caindo, andando de lado, caindo. Ó, nesse exato momento, eu vou falar aqui o preço em real, tá? Não vou falar em dólar aqui, que esse aplicativo me dá o preço em real. É que aí já aconteceu aqui, eu falando um vídeo sobre Bitcoin, aí eu falei o preço em real, aí um comentário embaixo, falou o preço em real, já saiu do vídeo, esse cara não sabe nada, tipo, desculpa aí, amigão, você só fala em dólar, em inglês, né? Enfim, hoje o Bitcoin ele tá R$428 mil. Em um ano, ele se desvalorizou
desvalorizou 28,58%. Então, assim, faz um ano que ele tá andando de lado, caindo, andando de lado, caindo. Muita gente falando aí, tá vendo? Bitcoin morreu, Paraná. Pessoal, a gente não investe em um ativo porque ele tá subindo. Igual os fundos imobiliários, porque a taxa Selic vai cair e os fundos imobiliários devem se valorizar nos próximos meses e até nos próximos anos. A gente investe em bons ativos e, inevitavelmente, a gente vai ter muito resultado quando ele subir, porque se é um bom ativo, ele vai subir. O Bitcoin, na minha opinião, é um ótimo ativo. É a única criptomoeda que tem realmente fundamentos incríveis. O Bitcoin, o apelido dele é o ouro digital. Só que, algumas vezes, o Bitcoin passa algum tempo andando de lado e caindo. Eu não deixo de investir porque eu sei o valor do Bitcoin. Eu sei que daqui a 6 meses, a um ano, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o Bitcoin vai estar valendo muito mais do que ele vale agora. Só que ele não vai subir sempre. Ele vai subir, ele vai cair, ele vai andar de lado, ele vai cair mais, daqui a pouco ele sobe. E quando que eu consigo construir mais patrimônio? Quando eu invisto, inclusive, nesses momentos de baixa, que ninguém tá olhando. Porque a hora que ele começa a subir, a internet toda começa a falar de Bitcoin. Você abre até lá os grandes sites, você abre o UOL lá, tá lá falando de Bitcoin. Aí você fala, ixi, agora tá no topo, né? Porque até o UOL tá falando do Bitcoin. Você abre o Instagram, tem um monte de gente lá falando do Bitcoin. Essa hora, eu continuo investindo. Mas é a melhor hora para investir? Não. A melhor hora é agora. Só que você só vai conseguir investir em algo que tá andando de lado ou se desvalorizando se você sabe o real valor daquilo. É a mesma coisa dos fundos imobiliários, de um imóvel. Se você sabe, por exemplo, que esse celular vale 10 mil reais, ok, você sabe disso, e tem alguém vendendo o mesmo celular por 8 ou por 7, você fala, cara, eu vou comprar, é uma promoção, ele não tá quebrado, ele não é usado, ele é novo, e alguém tá achando que ele já não vale mais 10, que ele vale 7, e você sabe que ele vale 10, então é uma promoção e você vai comprar. A mesma coisa, para mim, são o Bitcoin, as ações e os fundos imobiliários. Bons ativos, não são todas as ações, não são todos os fundos imobiliários e não são todas as criptos. É o Bitcoin, são as boas ações e são os bons fundos imobiliários, que quando estão nesse momento de andar de lado e cair, para mim é uma promoção. É a mesma coisa quando eu entro, vou no shopping, passo na frente de uma loja e falo assim, toda loja com 30% de desconto, igual o Bitcoin tá agora. Eu falo, caramba, um ano atrás eu tinha um preço 30% mais caro. É um bom ativo, tá com 30% de desconto, é o mesmo ativo. Eu vou aproveitar e vou comprar mais, tá bom? Então a gente se antecipa. O investidor não pode ficar indo de acordo com o que tá melhor no momento. Você pode até ganhar sim. É meio que impossível até você não ganhar no longo prazo assim. Mas se você investe mesmo em momentos de queda, em momentos que o ativo tá andando de lado, quando ele se valoriza, a sua valorização vai ser muito maior, a sua construção de patrimônio vai se potencializar. Certo, senhoras e senhores? Então é sim, investir é escolher bons ativos e investir independente do que esteja acontecendo. Se tá caindo, se tá subindo, né? Esquece isso. Esquece esses ruídos, esquece portal de internet falando de investimento, esquece tudo isso. Você precisa saber no que você está investindo para você continuar investindo independente do cenário. Quando você tem esse conhecimento, é quando você vai ter os melhores resultados. Beleza? Se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, deixa a pergunta aqui nos comentários ou vai lá no Instagram, o @euedulopes, deixa a sua pergunta lá na caixinha de perguntas. Se não tiver aberta naquela hora, deixa uma mensagem para mim com a sua pergunta. Bons investimentos, a gente se vê no próximo vídeo. E se você quer o Bolsa de Valores para iniciantes, receber um exemplar aí na sua casa com frete 100% grátis, o link tá aqui na descrição. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.